Saudações a todos. Vamos mais uma vez para a nossa segunda parte desses estudos que nós nos propomos a fazer. Falamos um pouquinho, né, de Rivaio e Kardec, a sua iniciação com a doutrina espírita, analisamos fenômenos. E hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. Nós preparamos uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês. Vamos começar então a nossa apresentação. Hoje, conforme nós combinamos, nós vamos falar hoje do Livro dos Espíritos e vamos falar também da Revista Espírita, que ela foi criada por Kardec logo em seguida, praticamente, né? Mas vamos relembrar um pouquinho da apresentação passada, para a gente refrescar um pouquinho a nossa memória. Vamos lembrar um pouquinho dos primeiros contatos com os fenômenos que ocorreu em 1854. Foi quando o Kardec, aliás, Rivaio, teve as primeiras notícias sobre as mesas girantes através do senhor Fortier. Em 55, o senhor Carlotti foi o primeiro a falar sobre a intervenção dos espíritos nesses fenômenos. Então, o senhor Carlotti não fala apenas do fenômeno, mas diz que a produção desses fenômenos é pelos espíritos. Finalmente, numa reunião na casa da senhora Planemezon, Kardec, aliás, Rivaio presencia os fenômenos e alguns ensaios da escrita mediúnica, com auxílio de uma cesta. Então, ele passa a assistir às sessões também na casa do senhor Baudin. As médiums eram as duas senhoritas Baudin. Em 1856, ele passa a frequentar simultaneamente as reuniões do senhor Rostand e da senhora Jafé, que era uma sonâmbula, né? O senhor Rostand seria o magnetizador dela, né? Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho, isso o Rivaio falando, né? E tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudos nas reuniões do senhor Rostão. Ao cabo de algumas sessões, me disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Então, lembrando aqui, né, que o Kardec ele vai falar das médiuns e do processo que levou ele a fazer os questionamentos e as análises das respostas, né? Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim o haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor alguma das questões que me pareciam mais espinhosas. 17 de junho de 1856. Comunicação na casa do senhor Baudin, a médium, senhorita Baudin, e o espírito que se manifesta é o espírito verdade. Sobre a pesquisa que Rivaio estava fazendo, as observações que ele estava fazendo. Uma parte da obra foi revista. Serias bastante bom para me dizer o que pensais dela. Então, lembra que aqui ele já passou, né? Já foi rever todo aquele material na intimidade, como os espíritos recomendaram. Né? Na intimidade, por quê? Para não fazer isso, né, numa reunião pública, porque a obra ainda não estava concluída, o processo ainda não estava concluído. Ele fez isso, mas ele teve o cuidado de sempre consultar outros médios, como a gente já viu.
E aqui agora ele está consultando o Espírito Verdade, né, sobre a obra, né, que já foi revista, ou uma parte dela, né? O que foi revisado está bem, mas quando tudo terminar, ser-te-á necessário revê-la ainda, a fim de ampliá-la em certos pontos e de abreviá-la em outros. Pensais que deva ser publicado antes que os acontecimentos preditos se tenham cumprido? Pergunta Kardec. Uma parte, sim, mas tudo, não. Pois eu te asseguro de que teremos capítulos muito espinhosos. Por mais importantes que seja este primeiro trabalho, não é senão uma espécie de introdução. Ele tomará proporções que hoje estás longe de suspeitar, e que tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão vir à luz muito mais tarde e gradualmente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e criarem raízes. Dar tudo de uma só vez seria uma imprudência. É preciso dar tempo para que a opinião se forme. Encontrarás com impacientes que te empurrarão para diante. Não os ouça. Vê, observa, sonda o terreno, saibas esperar e faz como um general prudente que só ataca quando chega um momento favorável. Então você vê aí todo o cuidado, né, que a espiritualidade e o próprio Kardec estão tendo antes de publicar essas obras. Porque quando a gente fala no Livro dos Espíritos, essa primeira edição, muitas vezes a gente tem a gente talvez ela se engane com essa obra, porque é muito comum a gente escutar, né, que não precisaria a gente se preocupar com essa primeira edição, porque a segunda em diante que é a definitiva e que só tem um interesse histórico, etc. e tal. E essa apresentação que a gente está fazendo é para mostrar que ela não só foi muito importante para o estabelecimento, mas também para ver o impacto que isso causaria. O impacto positivo, tudo bem. O problema é o impacto negativo, porque ia mexer, né, com os ânimos da igreja, dos materialistas e assim por diante, né, dos incrédulos, e a gente vai acompanhar esse processo paulatinamente. Vamos seguir mais um pouco. Essa mensagem aqui que foi dada, eu coloquei aqui essa nota, porque ela segue logo embaixo dessa mensagem, que está em Obras Póstumas. E logo em seguida dessa mensagem tem essa nota. Essa nota ela foi escrita em janeiro de 1867. Então, veja bem, né? Foi lá na frente, Kardec se refere a essa mensagem que ele recebeu, dizendo assim: na época em que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha em vista o livro dos Espíritos, e estava longe, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos só deveriam se cumprir vários anos depois, já que ainda não aconteceram até o momento. As obras que até agora apareceram só foram publicadas sucessivamente e fui levado a fazê-las à medida que as novas ideias se desenvolviam. Das duas que restam a fazer, a mais importante, a que pode ser considerada como um coroamento do edifício e contém, com efeito, os capítulos mais espinhosos, não poderia vir à luz sem prejuízo antes do período dos desastres. Eu não via, então, senão um único livro, e não compreenderia que ele pudesse cindir, enquanto que o Espírito fazia alusão àqueles que devia se seguir e que teria havido inconvenientes em publicá-lo prematuramente. Então, interessante, né, essa nota, que é o futuro olhando para o passado aqui, né? A gente, cronologicamente, estamos tentando seguir, né, no processo aqui de olhar o passado como o presente, e a gente vê essa nota, né, de Kardec já em 67, ele próprio falando que ele não tinha realmente ideia do que viria pela frente. Talvez, naquele momento, ele achasse até que seria apenas aquele livro
e mal ele sabia, né? Então, os espíritos tiveram também essa paciência, e o próprio Kardec foi analisando aos poucos. E aí vem a outra parte da nota. Saibas esperar, disse o espírito. Não ouças os impacientes que te empurrarão para adiante. Não faltaram os impacientes, e se os tivesse ouvido, teria conduzido o navio em cheio para os arrecifes. Coisa estranha. Enquanto alguns me incitavam a ir mais rápido, outros acusavam-me de não ir tão devagar quanto devia. E constantemente tomei por bússola a marcha das ideias. Então, outra coisa que a gente vê aqui, né, o Kardec, ele controlando o impulso e não se deixando levar pelas opiniões. Ele sabia que o assunto era grave e ele precisaria tomar decisões que não poderiam ser levadas pelos impulsos, né, e nem pelos conselhos, né, alhures. De quanta confiança no futuro não deveria estar animado à medida que via efetuarem-se as coisas preditas, e que reconhecia a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores invisíveis. E aqui termina essa nota. Vamos andar um pouquinho, vamos lá para 11 de setembro de 1856. Nós temos uma comunicação em casa do senhor Baudin, a médium é a senhorita Baudin, e quem se manifesta não é um nem dois, né? São vários espíritos. E a mensagem é a seguinte: após ter feito a leitura de alguns capítulos do Livro dos Espíritos concernente às leis morais, o médium escreveu espontaneamente: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos contentes contigo. Continua, mas, sobretudo, quando a obra estiver terminada, lembra-te de que te recomendamos fazê-la imprimir e propagá-la. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos nunca. Crê em Deus e caminha. Eu achei bem interessante, né? Quando ele fala: lembra-te de que te recomendamos fazê-la imprimir e propagá-la. Por quê, né? Não é para deixar na gaveta. É uma obra que é de utilidade geral, é do interesse da humanidade. Crê em Deus e caminha. Os espíritos ainda vão pedir para Kardec colocar, né, essa cepa, né, na abertura do livro dos espíritos, nos prolegômenos. Então, esse é um facsímile do original, do desenho que fizeram, né? E eles indicam para Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, quando ele fala mais de 10 médiuns aqui, né, a gente em obras póstumas, que isso daí é de obras póstumas. No outro momento ele fala também de 20, mas aí já é da segunda edição, mas praticamente nós vamos ter Kardec indicando, né, a senhorita B, provavelmente a senhorita Baudin, e a senhorita Jafé, como as duas médias principais, sendo que a Jafé
é a que vai na intimidade fazer a revisão com ele, né? E mesmo assim, como ele citou lá atrás, ele não se deu por contente. Como ele sempre tinha a oportunidade de consultar outros médios, ele foi atrás desses médios, né? Ou seja, ele tinha a oportunidade de encontrar, não que ele tenha ido, né? Com esses médios, e aí ele refez as perguntas, tirou conclusões, enfim. Então ele teve muito cuidado, né? Para poder verificar a, o que a gente chama ali já do processo do controle universal controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então ele não se prendeu a só aquelas duas médias e foi procurar revisar, digamos assim, né? Bem, o livro dos espíritos, eu tomei cuidado para trazer aqui as capas de cada edição correspondente, porque você entra às vezes, né, para tirar o desenho dessas capas e aí a gente não sabe nem que edição é. Essa aqui eu tomei cuidado. Todas as capas que a gente colocou na apresentação, ela é correspondente às edições que a gente vai citar aqui. Então, esse livro dos Espíritos aqui é a primeira edição. Você pode ver aqui embaixo, né, indicando a livraria, né, dentro, Palácio Royal, Galeria d'Orléans. Então, essa daqui é a primeira edição. Aqui eu já havia trazido também, né, essa reprodução aqui, né, do Palácio Royal de Paris. Para o financiamento dos custos de produção, Kardec contou com a solidariedade do Sr. Tiedemann, Johannes Nicolas Tiedemann, que também usou o pseudônimo Martese, um rico holandês devotado ao magnetismo e ao espiritualismo. Sua primeira edição foi editada e impressa pela editora Dento, sob os cuidados de Eduardo Dento, e oficialmente oferecida ao público em 18 de abril de 1857, na livraria Le Doyen, na Galeria de Orleans, dentro do Palácio Royal em Paris. Vamos ver aqui o conteúdo do Livro dos Espíritos, a primeira edição. Então, nós vemos aqui a introdução, prolegômenos. Nós temos 3 livros, né? Livro primeiro, livro segundo e livro terceiro. O livro primeiro, ele vai tratar da doutrina espírita, como ele chama, doutrina espírita. Então, vamos ter Deus, criação, mundo corporal, mundo espírita dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espírita, múltiplas encarnações dos espíritos, emancipação da alma durante a vida corporal, intervenção dos espíritos no mundo corporal, manifestação dos espíritos. Bem, eu acredito que, como vocês também já estão acostumados ao índice do atual Livro dos Espíritos, a gente lê esse primeiro capítulo aqui e fala, nossa, está tudo misturado, né? Né? E a gente aprendeu a ver esses temas organizados de outra forma. O livro segundo são as leis morais. E aí as leis morais elas não mudaram, né? A lei divina, ou naturais, etc., né? Trabalho, reprodução, conservação e assim por diante. O livro terceiro, que trata das esperanças e consolações, nós temos 4 capítulos. Perfeição moral do homem, 4 temas, né? Condições de ventura e desventura na terra, penas e recompensas na vida futura e o epílogo. Então, como a gente vê, é um livro bem acanhado perto da segunda edição. Essa primeira edição tem 501 perguntas, uma diferença, né, muito grande, é o dobro já na segunda edição. Nós temos que lembrar, mais uma vez, que a gente vai ver a partir daqui das próximas lâminas como foi importante o primeiro livro.
E como foi importante não vir tudo de uma vez. Quando a gente vê o diálogo do Kardec com o Espírito Verdade e todos os outros espíritos, é como se ele estivesse trazendo aos poucos os assuntos para serem debatidos, porque eles sabiam que iam criar polêmicas. Então, eles estavam preparando o terreno para ver as reações, para trabalhar isso com cuidado. E foi o que foi feito, né? Bem, a seguir, a gente vai ver agora a Revista Espírita. Em 15 de novembro de 1857, na casa do senhor Dufour, uma comunicação, né? E a médium era a senhorita Hermance Dufour. Eu lembro que na apresentação passada sentiram falta, né, da médium Hermance Dufour. Mas só para lembrar que a gente não vai comentar das médiuns agora, nem dos médiuns, né, que participaram de todo esse processo, não só do início é, das análises desses fenômenos e a produção dessas primeiras obras, como a gente também vai ver ao longo, né, da codificação. Então, nós vamos fazer uma outra apresentação só para falar de alguns médiuns em especial. Mas a Hermance Dufour contribuiu bastante, né, para a codificação do Espiritismo com Kardec. Ela, inclusive, era médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Ela foi sócia fundadora juntamente com seu pai, né, e, de forma especial, ela colaborou com essa edição revisada do Livro dos Espíritos, essa segunda edição, lembrando também que ela geralmente dava, o São Luís dava comunicação através dela. Escreveu vários outros livros, né? A Vida do Rei Luís, né? Agora eu não lembro o título, Joana d'Arc por ela mesmo, também são livros de produção da Hermance Dufour, além de ter participado com Kardec nos trabalhos da codificação. Bem, vamos ver essa comunicação. Ele está falando aqui, Kardec, ele está se referindo a essa revista que ele quer publicar. Então ele fala: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegue a fazê-lo e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, o Sr. Tiedemann, não parece disposto a me prestar seu concurso pecuniário. Sim, tu o conseguirás com perseverança. A ideia é boa. É preciso fazê-la amadurecer mais. Temo que outros me ultrapassem. É preciso andar depressa. Não peço outra coisa, mas falta-me o tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejaria poder renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à tarefa sem outras preocupações. No momento não é preciso nada abandonar. Encontra-se sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Devo agir sem o concurso do Sr. Telemann? A ideia é boa, mas um primeiro número não será suficiente. Entretanto, é útil e até necessário para abrir o caminho para o restante. Será preciso dispensar-lhe muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um êxito durável. Se ele for defeituoso, será melhor nada fazer, pois a primeira impressão pode decidir o seu futuro. No começo, sobretudo, é preciso satisfazer a curiosidade. Deve encerrar ao mesmo tempo o sério e o agradável. O sério que atrairá os homens de ciência e o agradável que divertirá o vulgo. Esta parte é essencial, mas a outra é mais importante, pois sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Numa palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade, reunir a instrução sólida ao interesse, e este será um poderoso auxiliar para os trabalhos ulteriores. E aqui vem uma nota. Apressei-me em redigir o primeiro número e fiz circular em 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a ninguém. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Eu o fiz inteiramente, pois, por minha conta e risco, e não tive do que me arrepender.
pois o êxito ultrapassou minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E como o espírito havia previsto, este jornal tornou-se para mim um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que fora feliz por não ter tido um fornecedor de fundos, pois ficava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria podido impor-me suas ideias e sua vontade, e entravar minha marcha. Sozinho não tinha que prestar contas a ninguém, embora minha tarefa fosse pesada como trabalho. Então, a gente vê aqui também, né, toda a cautela, né, e os conselhos que Kardec recebe, né, para fazer uma tarefa, mas uma tarefa ao mesmo tempo com seriedade, mas ao mesmo tempo que não fosse tediosa, que pudesse abraçar os intelectuais, mas também pudesse acolher a todo tipo de gente, né, sem, lógico, sair da seriedade e da gravidade que são os assuntos que seriam tratados nesse projeto. Janeiro de 1858, então, é lançada a Revista Espírita, né? Então, aqui também é um facsímile, né, do primeiro ano, né, da Revista Espírita. Uma vez, curiosamente, uma vez me perguntaram, poxa, mas cadê a capa desse livro que, tipo, a gente só está mostrando a folha já, né, interna, né, da Revista Espírita. Bem, a gente tem que lembrar que a maioria desses livros, quando eles eram editados, eles eram aquelas capas de couro, né, ou que imitava o couro, aquele papel mais grosso, né? Não é que nem os livros hoje que são tudo colorido, com foto na capa. Aqueles, aqueles, aqueles livros mais antigos só tinha escrito na lateral do livro, né? O nome. E, e a apresentação do livro já era, né, na conta, já abrindo o livro já. Então, isso daqui é a Revista Espírita. Lembrando que esse jornal da Revista Espírita eram fascículos mensais, né? E com o passar dos anos, agora já na nossa época, a gente tem. Eu trouxe essas 3 edições aqui, que são as mais conhecidas. Tem outras versões digitais também. Então, a gente tem aí a coleção da Revista Espírita, né? Da LAC, da Edicel, da FEB. Nós vamos explorar, durante os estudos, e aprofundar um pouco mais, lógico, mesmo a gente fazendo a apresentação do próprio Livro dos Espíritos e de outras obras que a gente vai apresentar, a gente vai poder aprofundar mais, não na apresentação, porque senão a apresentação fica muito longa, né? Mas durante os nossos estudos dessas obras, a gente vai aprofundando, né? Então, a gente vai comentar também sobre, logo após a morte de Kardec, ele deixa preparado mais 2 edições. E tem algumas editoras que acabaram continuando o último ano da Revista Espírita, né, como se fosse Kardec que tivesse escrito, né? Mas a gente tem que lembrar que da Lavra de Kardec só os 2 meses depois da morte dele, né? Então, para a gente ter cuidado. Por exemplo, a Edicel, ela para nessa edição de Kardec, ela não continua. Já a da FEB, de outras. A da FEB eu sei que continua, né? Então, até o final do ano, eles continuam com todas as edições. E às vezes a pessoa lê aqueles artigos achando que foi Kardec que escreveu. Já não era mais Kardec, eram as pessoas que tinham sumido internamente o controle da Revista Espírita. Em 31 de julho de 1858, Kardec lança outro livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro aqui, ele era praticamente para falar sobre essas manifestações
espíritas, trazendo conceitos sobre o espiritismo, falando. Ou seja, esse livro futuramente ele se tornou e foi substituído pelo livro dos médiuns. Tem muita gente que às vezes eu já vi até gente fazendo estudo desse livro. Esse livro, sim, eu acredito até mesmo que ele não tenha, assim, esse sim, eu acredito que teria mais um valor histórico do que objeto de estudo, porque ele foi substituído realmente, né? Os assuntos que nele foram tratados está no livro dos Espíritos e foi absorvido completamente e muito mais desenvolvido os assuntos no livro dos Médiuns. Mas fica aqui registrado que em 31 de julho de 1858, né, ele lança isso aqui. Então, para a gente só entender, né, o Kardec ele não lançou o livro dos Espíritos e ficou ali, né, sem fazer nada até 1860, porque teve um hiato aí, né, teve um espaço aí grande. E se a gente lembrar do que os Espíritos estavam falando com Kardec, né, publica porque a gente vai com calma, trazendo os assuntos aí, porque vamos ver como vai ser as reações. Então, durante esse tempo, o Kardec está escrevendo a Revista Espírita, está recebendo correspondência. No próprio Livro dos Espíritos, na primeira edição, ele inclusive pede para que as pessoas que se interessem e queiram entrar em contato para mandar correspondência lá para a livraria do senhor Dentro, né? Que ele recolheria as cartas. Ou seja, ele então, a partir desse lançamento, ele foi tendo a oportunidade de receber as reações das pessoas. E conforme ele ia lidando com os assuntos, ele ia produzindo material também para fornecer para aquelas pessoas um direcionamento. Esse livro faz parte, né, desse trabalho, seguindo. E em 20 de agosto de 1859, ele lança o que é o Espiritismo. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são, naturalmente, inclinadas a formular certas questões cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Kardec parece que está falando com a gente hoje, né? Que é a ideia do livro, né? Desse opúsculo, como a gente chama. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreender essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma primeira iniciação e, para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Então, a gente vê aqui, né, já em 1859, quantas, né, indagações Kardec recebeu, mas também quantos ataques ele sofreu, né, da igreja, dos céticos, dos materialistas. E, e aí, está aqui, né, o facsímile da primeira edição também, do que é o Espiritismo. E aí a gente vai ver aqui uma coisinha, aqui no preâmbulo da obra, né? Eu não percebi, mas eu coloquei o mesmo texto, né? Da que a gente já leu ali atrás. Só que aqui eu grifei, né? As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certa questão, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar um estudo mais aprofundado. Como ele coloca aqui, às vezes a pessoa não tem tempo e nem muita vontade, né? Então ele fez, ele criou essa obra. E como é que essa obra foi concebida, né? Como é que ela foi pensada? Sob a forma de diálogo, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas
por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina. E bem assim, a, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Essa forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter a aridez dogmática, da dogmática. Então, aquelas respostas dogmáticas. Ao contrário, o Kardec, todas as respostas que Kardec está ali, né, é muito bem, é, é, é clara, né, é muito racional. Então, o tempo todo ele trabalha com o racional ali. Então, ele não traz nada dogmático. Ao contrário, muitas perguntas são dogmáticas. E talvez quem faz essas perguntas não esperasse uma resposta tão contundente, né, quanto ele tinha em mãos. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. Esse livro, que é o Espiritismo, ele tem exatamente essa função. Ele trata das primeiras dúvidas que a pessoa tem. Nesse segundo capítulo, ele vai falar exatamente, né, de uma instrução teórica sobre os fenômenos. Como ele fala, que é aproximadamente um resumo do Livro dos Médiuns. E no terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução, pela doutrina espírita, de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Então, esse daqui é a base, né, do livro O que é o Espiritismo. E nesse livro também é que ele coloca o conceito, né? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as edições de O Livro dos Espíritos. Vamos falar especialmente da segunda edição de 1860. Vamos observar aqui algumas análises das modificações feitas por Kardec sobre vários aspectos em O Livro dos Espíritos até a sua 16ª edição. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer aqui breves comentários antes de a gente prosseguir. O Livro dos Espíritos, ele foi sendo modificado ao longo das edições. Então, a segunda edição sofreu, aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Muitos estudiosos apontam, né, para a 12ª edição, que é o caso do Noleto da FEB, né, o Evandro Noleto Bezerra. Mas outros pesquisadores, outros analistas, eles vão até a 16ª, até mesmo porque Flammarion, ele cita no enterro de Kardec, que Kardec teria feito, né, a última edição, a 16ª. E tem a 17ª, mas a 17ª é uma cópia da 16ª, é uma outra edição, mas é a mesma edição. Então, a gente pode falar que a gente fala 16ª, porque a 17ª sétima é uma reimpressão da 16ª. Então, a gente pode ter na cabeça que a 16ª foi a última edição que Kardec fez alguma modificação. E vejam só, essas modificações, elas são várias. É nota de rodapé, é folha de rosto, são prospectos de outras obras que estão por vir ou que já estão publicadas. Então, são diversas modificações, não necessariamente
doutrinárias. Mas a gente vai ver, quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente vai ver a capacidade que Kardec tinha, até como quando rival, né, como pedagogo. Então, por exemplo, tem muitas coisas que ele vai modificar das perguntas e respostas no sentido de, de, de fazer uma síntese. Ele faz uma pergunta, ele recebe uma resposta, só que aí ele faz uma nova pergunta e obtém uma outra resposta do mesmo assunto. O que que ele faz? Nessas outras edições, ele faz apenas uma pergunta, fazendo uma síntese dessas quatro, né, duas perguntas e duas respostas, e ele coloca só uma pergunta e só uma resposta. Então, aí você, quando você analisa e vê essa elaboração, aí você percebe o grande pedagogo que Kardec, né, era, e como ele tinha essa facilidade, né, digamos assim, de sintetizar esses conhecimentos sem prejuízo intelectual, muito pelo contrário, facilitava muito mais o raciocínio de quem estava lendo. Então, tem várias coisas aqui que a gente podia trazer, mas a gente levaria muito tempo fazendo uma exposição dessa. Tem um livro que a gente sempre cita, e que também eu usei aqui como, como consulta, né, para fazer essa apresentação, que é do Luiz Jorge Lira Neto. O nome do livro é Os Livros dos Espíritos. Eu recomendo esse livro, é muito interessante. Tem outros livros, tem outros analistas também, outros escritores, que o próprio Luiz Jorge Lira Neto cita na obra dele. E esse livro está bem completo, trazendo tabelas de comparações. Então, o que a gente fez aqui foi trazer dois aspectos que são muito comuns até entre nós aqui né, do nosso grupo de estudos Fraternidade Japão. São duas questões que a gente sempre esbarrava, né? Então vamos a ela. Sobre a disposição das perguntas e respostas. A gente vai lembrar que na primeira edição, o Kardec organizava em colunas as perguntas e respostas, né? Então, tem uma nota nessa primeira edição que ele fala: uma modificação foi feita na disposição da matéria a partir de aqui. Por quê? Porque quando ele começa um capítulo, primeiro que ele vai usar essas colunas, né? Os prolegômenos, a introdução toda é normal, né? Então, aqui, a partir daqui, ele vai fazer uma modificação. Doravante, as duas colunas farão sequências uma à outra e não apresentarão duas partes distintas. Como precedentemente as respostas textuais dadas pelos espíritos seguem imediatamente as perguntas e são postas entre aspas. Aqui está bem pequenininho, né? Mas dá para ver aqui, se você vê o mouse aqui, né, na resposta 2, né? Na primeira pergunta, né? Qu'est-ce que c'est que Dieu? O que é Deus? E aqui entre parênteses está escrito, né? A definição está aqui ao lado. Então, a resposta, né, está aqui, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí aqui também tem a segunda pergunta, e entre aspas aqui está a resposta. O que vem após as respostas, quer dizer, o que vem após não é para baixo, né? Como ele falou, coluna, né? Então, o que vem após as respostas, que é a coluna aqui, constitui um desenvolvimento do assunto emanado também dos espíritos quanto ao fundo. Então, isso aqui é o desenvolvimento dessa resposta, ou comentário da resposta, que demanda, né, que vem do assunto emanado também dos espíritos, quanto ao fundo, não na forma. Isso é muito importante, a gente vai, né, analisar isso aqui. E, afinal, sempre revisto, aprovado e, não raro, corrigido por eles.
são ideias que emitiram parceladamente em diversas épocas, resumidas em estilo mais fluente, delas excluindo-se o que formava dúplice lição com o texto da resposta precedente. Então, aqui dá para ver melhor, né? Então, aqui é a primeira edição do Livro dos Espíritos, aqui é a segunda edição de 1860. Então, aqui a pergunta, resposta na coluna do lado. A pergunta, a resposta com aspas, e o comentário dos espíritos na outra coluna, né? E assim por diante. Quando não havia comentário, não tinha nada. Aqui na segunda edição, não é mais coluna. Então, como é que foi feito aqui? O texto colocado entre aspas, após as perguntas, é a própria resposta dada pelos espíritos. As observações e os desenvolvimentos acrescentados pelo autor foram distinguidos por outro caractere. Deixa eu ler de novo devagar aqui para né, a gente não se atrapalhar, para ficar bem claro. O texto colocado entre aspas, após as perguntas e a própria resposta dada pelos espíritos. Né? Então, aqui, ó, né? Tá entre aspas. As observações e os desenvolvimentos acrescentados pelo autor foram distinguidos por outro caractere. Ou é uma letra, né, menor, enfim, diferente. Quando seria possível confundi-los com o texto da resposta? Quando formam capítulos inteiros, como a confusão não é possível, o caractere comum foi mantido. Né? Então, eu acredito que ficou claro, né? Quando havia um comentário mais curto, ele mudava a forma da letra, né? Indicando que era um comentário da resposta. Agora, nós lembramos que nós temos comentários que são bem longos. Esses, como ele falou que não, a confusão não é possível, ele não fez nenhuma mudança na letra. Bem, mas aí a questão que sempre ficou entre a gente é comentário de Kardec ou não é comentário de Kardec? Vamos analisar isso aqui. É plausível considerar Kardec como coautor desses textos, apesar de os princípios não serem criações suas? É uma pergunta, né? Será que é plausível considerar Kardec como coautor, apesar desses princípios não serem suas criações? A seguir, a opinião de alguns escritores. A concepção e a condução de todo o programa de pesquisa espírita, em seus múltiplos desdobramentos, bem como a lucidez e precisão superiores de seus próprios textos, indicam de forma inconteste que Kardec não foi mero auxiliar dos espíritos. Né? Esse daqui é o Silvio Seno Chibeni, que também é um analista, um escritor. Então, o que ele está trazendo aqui? Né? A gente vai ver que o Kardec, o tempo todo, ele fala que os ensinamentos eram dos espíritos. Mas, como a gente viu ali, né, quanto ao fundo, mas a forma é Kardec que vai organizar aquele pensamento, e quando ele organiza, ele leva novamente para os espíritos analisarem e ver se passa pelo critério. Ou seja, né, a gente tem a ideia que parece que Kardec só fez pegar os ditados e colocar no papel. Ou, quando muito, como ele era um bom pedagogo, ele só organizou em assuntos e fez uma coisa mais agradável de ler. E não é, né? Não é só isso. Ele também fazia as suas análises, ele também participava do processo, muito embora ele sempre passasse pela consulta dos espíritos superiores com relação a todo e qualquer tipo de assunto. É, no entanto, a despeito de si mesmo, mais do que simples colaborador para alcançar o estágio de um coautor quanto ao plano expositivo e às obras subsequentes. Hermínio Miranda, né? Bem, por tudo isso, entende-se que a participação de Kardec na elaboração da codificação espírita foi abrangente, o que contradita a opinião de considerar somente as respostas como ensino dos espíritos superiores, reduzindo as perguntas e os comentários de Kardec a complemento desses ensinamentos.
Bem, como eu estava falando, né? Então, no meu ponto de vista, não é comentário de Kardec e nem é comentário de espírito superior. São comentários de ambos, né? Porque os espíritos trazem a forma e o Kardec, com a sua razão, com a sua análise, com o seu critério, ele dá, né, a, aquelas questões um aprofundamento. Então, quando a gente fala não é comentário de Kardec, é para lembrar que tudo foi passado pelo crivo dos espíritos superiores e que aqueles comentários são um complemento às perguntas já respondidas por eles. Só que nessas questões ele vai aprofundar. Eu estou falando isso porque também eu vi um outro pesquisador, no qual ele cita no livro dele que não, e aquilo ali não é comentário de Kardec, né? E que eu não vou falar que está certo nem que está errado, é uma opinião, né? Mas eu quis trazer, né, esse ponto de vista que nos faz tirar aquela visão que parece que Kardec só estava, né, escrevendo um ditado ali. Eu trouxe também sobre Mário, esse. me Pois perdoa, não. Mário. E tu disseste que os espíritos trouxeram a forma. E O fundo, né? eu acho que os espíritos trouxeram o fundo e Kardec, né, complementou com a forma. É o que eu Conforme. entendi. Isso. Eu estava tomando cuidado justamente para não trocar as palavras, né? E lá no começo eu falei certinho, talvez eu tenha trocado agora. Quem traz, né, o fundo são os espíritos e a forma Kardec. Bem, outra questão que a gente trouxe aqui para a gente analisar é com relação aos ensaios teóricos. E, aliás, até nos nossos estudos já foi feita essa pergunta também, né? Quem que escreveu aqueles ensaios teóricos que tem no Livro dos Espíritos? Né? Então, uma outra coisa interessante, né? Então, Kardec inovou quando introduziu ensaios teóricos e extensos comentários sobre assuntos relevantes conforme segue. Isso daqui também é uma modificação, né? Então, no capítulo não, no livro dos Espíritos, segunda edição, a gente vai ter, né, nos capítulos aqui. No capítulo terceiro, pergunta de número 59, nós temos considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, que é um ensaio teórico. Isso daqui já é uma antecipação de assuntos que Kardec vai abordar no livro A Gênese. No capítulo quinto, pergunta de número 222, considerações sobre a pluralidade das existências, que é um tema sobre a reencarnação. No capítulo sexto, pergunta de número 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É um tema que trata do perispírito e a sensação pós-morte dos espíritos. Capítulo oitavo, pergunta número 455, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Correlação entre o fenômeno mediúnico e o magnetismo. Importante porque Kardec foi estudioso do magnetismo por vários anos e estava bem informado para tecer considerações sobre os dois fenômenos. E, finalmente, no capítulo 9, pergunta de número 872, resumo teórico do móvel das ações do homem. Desenvolvimento dos temas como livre-arbítrio, liberdade de pensamento e fatalidade. Vamos ver agora, vocês lembram, né, do índice dos capítulos da primeira edição. Coube aqui nessa lâmina tranquilo, tinha espaço suficiente, eram apenas 3 livros. Deu um trabalho para tentar colocar tudo isso aqui. Tentei espremer, e a gente vê, né, como ficou muito mais extenso, muito mais organizado, os assuntos, os temas, e muito mais aprofundado. Muito embora
eu gosto dessa tradução para português, quando a gente vê o tradutor ter o cuidado de traduzir do francês livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto, que está na próxima lâmina, né? Alguns colocam parte primeira, parte segunda. Particularmente, eu gosto da tradução, né? Primeiro porque a tradução é essa mesmo, né? No original está livro primeiro, não está parte primeira. Por quê? Porque cada um desses assuntos ele vai ser aprofundado nas outras obras que Kardec vai publicar. Então, cada livro daqui vai dar origem a outro livro, para a gente ver como é, né? Os espíritos apenas trouxeram uma primeira parte com 501 perguntas durante todo aquele tempo ali, né, de 58, quando teve a publicação, até 60, para que esses assuntos fossem explorados, para que Kardec tivesse contato com outros fenômenos, com pessoas de outras partes da França e do mundo, né? Então, nesse primeiro impacto, o Kardec ele teve, inclusive, as ideias da forma como ela chegava até as pessoas, qual era o impacto que causava. Tudo isso ele teve tempo, né, para mais tarde ir desenvolvendo essa segunda edição. E quando a gente olha aqui o livro primeiro, as causas primárias, Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital, né? E assim por diante, né? Livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, ou seja, da erraticidade, né? Qual é a origem e natureza dos espíritos. Vai falar sobre a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, como é que se dá, né, o desenlace do espírito, do corpo, o que é que acontece à alma após a morte, a pluralidade das existências que ele vai explorar, que é a reencarnação, considerações, isso daqui é daqueles temas, né, que a gente falou agora há pouco, vida espírita, retorno à vida corporal, né, ou seja, agora é de lá para cá, como é que se dá isso, né, influência do organismo, esquecimento do passado, etc. Bem, vamos seguir um pouquinho. Nós temos o livro terceiro, que vai explorar as leis morais, e, finalmente, o livro quarto, Esperanças e Consolações. Quando a gente estuda o livro terceiro do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o quê? As leis morais. A lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação e assim por diante, né? Então, quer dizer, toda moral, porque a moral é um ramo da filosofia. Então, você vê como é que é tratado a moral dentro do Livro dos Espíritos. Porque isso daqui, ele vai dar segmento com o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, falando da moral de Jesus, mas por esse prisma, a moral da filosofia, e não uma moral religiosa. Como muitas vezes a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo sendo interpretado de uma maneira dogmática. E aí a gente percebe que, já que no início da codificação a moral é tratada como ramo da filosofia, para mais tarde dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que começa chamado de imitação do Evangelho, né, que nós vamos abordar também a apresentação e falar um pouquinho dele. E, finalmente, o livro quarto, Esperanças e Consolações, né, que vai abordar esses assuntos com relação às penas e gozos aqui na Terra, as penas e gozo futuro, né, ou seja, no, no desencarne, como é que isso se dá? Isso vai dar origem ao livro Céu e Inferno, onde Kardec vai abordar exatamente essa questão.
sobre o céu, sobre o inferno, e agora não mais do ponto de vista dogmático, e sim do ponto de vista racional. A gente já está terminando a apresentação, e eu trouxe aqui essa, que está em Obras Póstumas, essa comunicação do dia 15 de abril de 1860, através do médium senhor Jorge Genowilat, me perdoe a pronúncia. Foi uma comunicação transmitida pelo senhor Brion Dorgeval sobre o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar um papel imenso na Terra. É ele quem reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. É ele quem retificará os erros da história. É ele quem reconduzirá a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, um comércio e um tráfico vil. Ele instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no degrau de um altar. Ele extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos abusos incessantes daqueles que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Assina um espírito. Então, aqui a gente vai terminando a nossa apresentação. Vamos interromper o compartilhamento para a gente poder conversar um Não. pouquinho. Esse papel da primeira edição eu acho extremamente importante. Para mim, é um grande ensaio, porque, na verdade, algumas partes da primeira edição ele retirou do livro dos Espíritos e foi colocado no livro dos Médiuns. E o livro dos Médiuns me chamou muita atenção que Kardec se preocupou em como estudar a doutrina espírita, o que eu acho que é uma coisa nova em toda a história livresca, vai, digamos. E isso, só chamando a atenção para esse detalhe, como a gente sempre aborda esses dois aspectos, porque primeiro uma publicação, depois 3 anos depois a outra, isso fazia parte de um critério muito lúcido, consciente, do Kardec missionário, que fez esse trabalho orientado constantemente por uma pleide de espíritos superiores sob a égide do Espírito de Verdade, e que aí também eu termino concluindo a questão do coautor. A ideia de coautor é uma ideia que implica uma certa participação direta no trabalho, como o seu trabalho, como o seu próprio. E a ideia de coautor, quando aí você colocou muito bem essa questão, esse texto da questão da forma, a parte que o Kardec. Isso não leva a ser um coautor, ele era o instrumento missionário da espiritualidade superior para nos trazer essa doutrina que não é dele, e ele insiste sistematicamente com a maior ênfase possível ao longo de todo o processo da colaboração, da elaboração. E a gente tem que ter cuidado com isso, tem que. E essa coisa última que você falou aí, só porque o cara tem um nome, vai ler lá e. Não, a gente tem a obrigação, o dever de aprofundar para ter uma resposta mais direta, né? Era isso, Mara. A Mas apresentação foi eu ainda, excelente. de uma certa forma, eu ainda fico com. Eu acredito que até Kardec, se ele me ouvir, ele vai ficar alegre. Eu prefiro ficar com o coautor. Sabe por quê? Porque tira aquela ideia de santo, né? Porque tudo no Brasil é assim, o cara vira santo, né? É instrumento. Você falou muito bem falado, foi um instrumento e um bom instrumento. Mas assim, eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Tira aquele aspecto místico de santo, de um cara escolhido, né?
É lógico que era um cara preparado e tal, mas eu prefiro enveredar por outra forma de falar para. Porque você já viu, né? Médium no Brasil vira santo, escritor no Brasil vira intelectual de academia, enfim, né? Então a gente tem aquele costume de exaltar muito, né? A personalidade. E o Kardec, muito pelo contrário. Ele o tempo todo, ele incansavelmente, ele falou exatamente que toda a produção ali era dos espíritos. Lógico que a humildade dele não chegava a torná-lo hipócrita. Como bem Jesus falou, né? Quando chamaram ele de bom mestre, ele falou: bom eu sou. Ou seja, você também tem que saber o momento, saber as suas qualidades, né? Mas, né? Aliás, ao contrário, né? Bom mestre. Mestre é isso eu sou, né? Mas ele falou: bom não, né? Você não sabe o que é bom. Bom só Deus. Então, assim, a gente também saber nos colocarmos e também colocarmos as pessoas a quem a gente admira, seja ela na figura de Kardec, seja ela numa personalidade viva e até amiga nossa também, para a gente não exaltar esses egos, né? E antes de passar a palavra para a Nilce, o último comentário da tua fala, a respeito do fato desses livros terem sua importância histórica. Se a gente for olhar do ponto de vista doutrinário, esses livros como Instruções Práticas, o próprio Livro dos Espíritos, eles acabam realmente tendo hoje um papel mais histórico do que. Eu não vejo necessidade de você comprar o Livro dos Espíritos para estudar, o primeiro, né? Mas o que eu sinto falta é de você dar a importância que esses livros tiveram. Porque, como eu costumo falar, é diferente hoje você conhecer o Espiritismo com todos os livros já publicados, sem saber a história e a consequência de uma obra na outra, como a gente está tentando fazer aqui, né? É, e com toda a confusão que fizeram com os ensinamentos dos espíritos, principalmente no Brasil, né? E o Brasil está exportando esse espiritismo, a moda da casa, para o mundo, ou seja, a gente não conhece o espiritismo. Então, olhar para essa obra aí, né? Mas nesse sentido que a gente está dando aqui, o valor histórico dela, o sentido dos assuntos, como foram tratados, como Kardec tratou, como foram as publicações, porque implica em muita coisa. Kardec não tinha dinheiro, ele precisou de auxílio. Eu trabalhava em dois empregos, e olha que o Espírito da Verdade falou para ele, né? Porque ele pergunta, ficou preocupado, né, com a situação dele, né? Se ele ia ter alguma necessidade, e o Espírito da Verdade responde, né? Não cuidar de ti seria não te amar. Mas veja bem, não cuidar de ti não significa você fazer palestras por aí, andando de carruagem com cavalos de sangue puro, se hospedando nos melhores hotéis. Não significa isso. Você vê a vida que. Então você vê não só a construção intelectual e moral da obra, mas você vê também o sacrifício do homem e o esforço dele, ah, unido tudo a essa preocupação da seriedade com que ele trata o espiritismo. Então, é esse processo da construção dessas obras, saber como elas foram construídas e como elas foram se desdobrando, que eu acho que é o papel da gente voltar para ver essas obras. Mas como assunto mesmo, está superado, né? Você não vai estudar hoje Espiritismo olhando para esse primeiro livro, né? Nilce levantou a mão, mas a sua câmera está desligada. Você pode falar? Eu só estava querendo lembrar, né, Mário, e demais, que quando Kardec começa o primeiro capítulo da Gênese, ele trata do caráter da revelação espírita. Então, esse primeiro capítulo é muito importante para que a gente possa entender o caráter da revelação espírita. Como eu também concordo contigo, porque a gente percebe quando ele fala nesse primeiro capítulo de que é uma revelação divina, mas também humana. Humana.
Então, nós temos que lembrar disso. Ele não é um instrumento, nunca foi, né? Porque houve vários colaboradores humanos, né? E divinos, no sentido espirituais, né? Em várias categorias e hierarquias espirituais, né? Então, seria muito importante depois a gente lembrar, quando tu fores explanar sobre a Gênese, né, Mário, de levar a esse entendimento, porque acho que fecha a nossa compreensão do papel de Kardec na doutrina espírita. É a minha E de tabela, né? colaboração. E Sim, de tabela, o nosso comportamento. Porque eu fiz questão também de isso, frisar que você vê o que é moral, o que é ética, são ramos da filosofia. O que é filosofia? isso, É a busca, né, tá do verdade. conhecimento, né? É amor ao Isso. conhecimento, é a busca da verdade. Que verdade? Porque toda verdade, quando a gente a encontra, ela é relativa ao nosso mundo. Como dizia Sócrates, né? A minha ignorância é muito maior do que o meu conhecimento. Então, a filosofia ela não Aham, lida com a verdade, ela lida, né, com a busca dessa verdade. Então, quando você vê toda a construção moral e ética, né, eu falo ética porque a ética está mais ligada a nós, às leis que nós, como humanidade, cada sociedade tem. Então, o que é ético num lugar não é ético em outro lugar. Agora, a moral não, né? A moral, ela é moral em qualquer lugar. Mas são dois isso, ramos da filosofia para estudar esses dois aspectos. O aspecto isso, religioso, mas a religião natural, como a gente tratou agora, isso, não a isso. rede. Porque o pessoal fala tríplice aspecto. O Kardec nunca trabalhou com tríplice aspecto. E Só dois. quando ele se refere à religião, ele se refere à religião natural, tá? Não Isso, dogmática. Então, não é religião no isso. sentido dogmático. Então, eu fiz questão justamente de, né, pontuar ali as leis morais, porque ali está sendo trabalhado a moral filosófica para mais tarde ser desenvolvida com a moral de Jesus. Então, alguns de vocês já perceberam que o trabalho que a gente está fazendo na nossa página do Facebook da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, primeiro, a gente fugiu daquela forma de colocar, porque todo sábado nós postamos o Evangelho, sequencialmente, porque é o que a gente estuda a cada semana aqui também no nosso grupo. Então a gente vai na sequência. Então eu colocava lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, item tal. Aí eu disse, eu vou ter que mudar isso, porque parece assim. Mateus capítulo tal, versículo tal, sabe? Uma coisa muito ligada. Olha, eu não sei se eu estou sendo exagerado, sabe? Mas eu fugi dessas formas, sabe? Então você pode ir lá na página, tá? O título do tema que vai ser tratado, né? O tema, né? Muitas vezes é uma passagem do Evangelho, e no finalzinho eu coloco lá, dando crédito, né? De, abre aspas, do Evangelho segundo o Espiritismo, fecha aspas, por Kardec, Allan Kardec. Agora, quando a gente vai abordar, como a gente abordou essas últimas semanas, beneficência, dever, piedade, o que a gente está trazendo? Aí eu coloco lá, o que é beneficência? Eu não coloco já instruções dos espíritos de cara, né? O que é beneficência? Aí a gente vai explicar o que é beneficência do ponto de vista moral, da filosofia. Essa que é trazida por Rousseau, por Kant, essa que é trazida pelo Jesus, né? Pelo Cristo. E aí, porque a gente fala, o que é piedade? A gente tem aquele conceito católico, não é? A gente não tem o conceito moral, que está no livro dos Espíritos, no livro terceiro, e que é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo filosoficamente, mas que parece uma coisa, né? O cara está lendo uma letra, mas ele não canta a música daquela letra, ele canta outra música. A letra é a mesma, mas ele troca a música. É um samba, ele está cantando uma valsa ali. Para mim, isso é assim, né? Você está lendo, mas você ainda está lendo com outra cantiga na cabeça. Você está trazendo conceitos religiosos. Então,
E aí, não é só tirar esse religiosismo, não é questão de preconceito, é questão que a gente não está enxergando, a gente tem que tirar o véu para enxergar melhor. Porque a partir do momento que você entende o que é dever, esses conceitos todos, até a tua postura muda com relação a isso. A gente pega o livro do Paul Janet, a gente fez 2 vezes o estudo desse livro e só falta dar nó na cabeça, né? E outra, às vezes a coisa é tão óbvia que ela é complicada. De tão simples que ela é complicada para a gente entender. Por quê? Porque a gente vem com muita coisa, né? E a gente coloca um véu muito grande em cima de uma coisa simples. Então, quando ele vai falar de dever, ele estende esse dever, né, de uma forma que eu diria é finita, né? Mas para a gente parece quilométrica, né? Começa o dever com você mesmo, com o outro, com os empregados, com a família, com o filho, com o pai, e aí ele vai destrinchando tudo. É uma outra forma de ver dever. Caridade, o que é caridade? O que é benevolência? O que é piedade? Né? E aí, voltando para o aspecto humano, né? Trazer aquele aspecto humano, porque o grande problema é que a gente está endeusando muita gente. E são pessoas como eu, como você, que nós temos nossas virtudes, mas não somos perfeitos. Né? Nós temos também nossas vicissitudes. A gente também está trabalhando nossa moral e o nosso intelecto, que nem eu falei, né? A gente não é. Então, aquele negócio, o fulano, a gente segue o fulano, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que respeitar o conhecimento que aquela pessoa tem, principalmente se ela está disposta a dividir com a gente, né? E quando ela estiver equivocada, que a gente possa falar que ela está equivocada, porque hoje em dia você nem pode falar para a pessoa que ela está equivocada, que ela fica brava, né? Aí vem uma soberba, né? Você não pode nem ter uma opinião contrária, né? E quando você vai ver o livro que é o Espiritismo, você vê um Kardec ali, não só muito educado, mas com um humor muito fino, né? Uma ironia muito fina ali. Era um homem que sabia tratar com seus detratores de uma maneira elegante. E a gente está perdendo até isso, né, no movimento espírita e entre nós por causa de tanta soberba. E aí eu pergunto, e onde que está a caridade? Onde estão todos esses conceitos morais que são trabalhados no Evangelho? Por nós mesmos, né? Nós temos que aprofundar esses conceitos. E o mais importante, né, é colocar em prática, né? Tá, de vocês. Bem, se ninguém mais quer comentar, eu vou já encerrar, então, o Eu estudo de queria falar hoje. uma coisinha. Posso falar? Você estava aguardando para o final, né? Aham. Não, na verdade, quando você falou das 16 edições do Livro dos Espíritos, eu fiquei pensando o seguinte: da Revista Espírita, muitas pessoas escrevem para Kardec e tem alguns artigos da Revista Espírita perguntando as dúvidas que eles tinham a respeito do próprio Livro dos Espíritos. E a resposta de Kardec, ele acabou, acho que, repensando e incorporando no Livro dos Espíritos. Ou seja, um papel extremamente importante da Revista Espírita, da própria formulação da doutrina espírita. O próprio livro, que é o Espiritismo, logo, a primeira vez que eu peguei esse livro, eu falei, nossa, ele discutiu com o padre. Eu não sabia a história, né? Porque é o crítico, o padre e o cético, né? Na Uhum. verdade, o que é aqueles diálogos, o que é? É uma resposta ao que ele recebia diariamente. Ele recebia ataque dos padres, né? E os padres faziam aquelas perguntas, aquelas acusações, e não era só mandando carta para a Revista Espírita, não, que já era lá na sede da Sociedade Parisiense, né? Não era só por aí, era pelos veículos, era jornal, era na mídia, eles divulgavam, sentavam ali no Espiritismo e não teve o espírito, ó, o padre que falou que
que ele estava cheio da grana, né? Que ele ficava lá, porque ele ganhou muito dinheiro em Lyon. Ele falou, mas Lyon, eu nem morei lá, né? Eu só nasci. Foi aí que os pesquisadores, inclusive, vão descobrir que ele, em Bourg-en-Bresse, que realmente ele passou a infância dele. Mas tem um padre que mete o pau nele falando que ele estava ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. E aquilo ali foi parar no livro que é o Espiritismo. Então, agora, muitos ensaios também que foram parar na Gênese, comunicações, Flammarion está uma comunicação extensa, né? Que ele vai para a Gênese, depois ele publica como se fosse um livretinho, aí quando esgotou, ele não publicou mais, né? Ele jogou lá na Gênese direto, né? A Nilce vai sair. Nilce, obrigado por ter participado hoje. E aí, agradecendo também a todos vocês, vamos encerrar, então, o nosso estudo. Deixa eu parar a gravação aqui.